E aí pessoal, eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo e ao vídeo sobre o episódio 13 de Banana Fish. Foi um dos episódios mais cheios de ação até agora e infelizmente ele foi um dos piores episódios até agora porque a animação do episódio ficou bastante ruim. Eu acho que o desenho ficou bem pobre, a fotografia ficou bem bonita. Porém, a animação em si ela ficou bem pobre porque é um episódio cheio de ação e essas cenas, principalmente, elas ficaram muito a desejar, assim. Eu fiquei bastante decepcionado porque o Estúdio Mapa ele tinha feito um ótimo trabalho até aqui com todo o anime. E esse episódio ele me deixou bastante decepcionado quanto a isso. Então o episódio começa com o Ash dando um aviso pro Bones e pro Kong de que quando ele saísse pra enfrentar o Arthur, que foi como terminou o último episódio, eles deveriam levar o Wade pro hospital, um aeroporto, porque hospital, levar o Wade pro aeroporto, mesmo contra a vontade dele, o que deixa os meninos meio receosos, porque eles já pegaram um certo carinho pelo Wade. Então a gente vai ter um quadro do Arthur e o Arthur ele tá no apartamento dele relembrando sobre a luta que ele teve com o Ash que destruiu os tendões dos dedos dele. E então finalmente a gente tem essa luta que é entregue e foi uma luta em uma estação ou um estacionamento deserto, agora eu não lembro muito bem. E eles lutam apenas usando facas. O Ash então derrota o Arthur e deixa ele vivo mesmo assim, ele não mata o Arthur. Só que quando ele se vira pra sair dali, o Arthur pega uma arma e atira nele, só que o Ash consegue desviar. Então ele ataca o Arthur e acaba com a mão dele, que é como a gente vê ela hoje, destruindo os tendões do Arthur nos dedos, fazendo com que ele não consiga mais usar uma arma com gatilho desde aquele momento. O Ash então chega à estação de trem que está deserta, onde o Caim marcou para ele e o Arthur terem essa luta, e chegando lá ele encontra inclusive com o Sing, que tá lá e pede para poder assistir essa luta. Os dois acabam concordando e a luta começa. Eles podem usar apenas facas e nesse momento, enquanto a luta está acontecendo, o Ash ele escuta o barulho de um trem que não deveria estar ali, porque as linhas deveriam estar todas paradas. E quando o trem passa, ele percebe que, como ele já esperava, aquilo é uma armadilha do Arthur. E o trem passa com vários homens dentro do trem, atirando pra tudo quanto é lado, tentando matar o Ash. O Ash consegue se esconder e com a ajuda do Sing e do Caim, ele consegue derrubar os homens do Arthur. E o Arthur ele entra no vagão do trem pra fugir. Só que o Ash consegue entrar também pra perseguir ele. E nesse momento o Caim e o Sing eles decidem que vão também atrás do Arthur para ajudar o Ash. No apartamento, o Wade recebe a tal notícia do Bones e do Kong de que ele vai ser levado pro aeroporto e ele pede para ficar um momento sozinho depois que os meninos dizem para ele que o Ash ele não consegue trabalhar com o Wade por perto. Então, enquanto o Wade tá lá dentro do apartamento sozinho pensando sobre aquilo, ele fala que por mais que eles vivam em mundos diferentes, ele não acha que eles precisavam se separar, que aquela fosse a solução, mas que se o Ash decidiu assim, ele vai voltar pro Japão e não vai voltar nunca mais. É uma cena bem triste, esse momento em que o Ash tá sozinho pensando sobre isso, porque ele lutou até aqui pra estar perto do Ash, pra poder ficar com ele e ajudar ele, e nesse momento ele simplesmente vai ter que ir embora e não tá fácil pra ele aceitar aquilo. Dentro do vagão, o Ash ele consegue lidar com a maior parte dos homens do Arthur, e quando ele tá em um vagão, ele atira nas luzes pra ficar tudo escuro, e os homens começam a fugir dali. Quando o Arthur manda que eles vão atrás do Ash, eles falam que o Ash parece um demônio lutando na escuridão daquela forma. E o Arthur, vendo que os homens estão muito assustados, ele decide esperar até que o dia clareie e eles consigam ver e buscar o Ash ali dentro. No apartamento, quando o Kong e o Bones vão buscar o Wade pede para eles falarem pro Ash, darem o último recado, que é para ele se cuidar, e onde quer que o Wade esteja, o Wade vai estar orando por ele. E nesse momento, os dois meio comovidos, eles acabam deixando escapar o que aconteceu de verdade. E eles acabam deixando escapar que o Ash foi lutar contra o Arthur. O Ash no vagão do trem, que enquanto ele tá esperando o dia clarear, que ele sabe que as chances dele morrer ali são muito grandes, ele começa a se lembrar do diálogo que ele teve no dia anterior com o Wade, quando os dois estavam de longe observando a cidade. Quando o Wade foi buscar ele para se desculpar, os dois tiveram um diálogo sobre a morte. E
E atenção, pois esse diálogo ele é definitivamente um dos mais importantes que existem no anime, porque ele diz muito sobre a personalidade do Ash. O Ash então conta pro Eiji a história de uma história que tá num drama chamado As Neves de Kilimanjaro. E essa história conta sobre um leopardo. Ele subiu muito uma montanha chamada Kilimanjaro, que é cercada por neve, e lá em cima se encontra a carcaça dele morto, congelado. E o Ash explica que quando ele pensa na morte, ele lembra desse conto e ele se sente como leopardo, porque ninguém sabe por que o leopardo foi tão longe, por que ele seguiu, se ele estava atrás de uma presa, e se ele estava atrás de uma presa, por que ele foi tão longe, porque em todo momento ele sabia que quanto mais longe ele chegasse, mais difícil seria para voltar. E que provavelmente quando ele chegou a determinado ponto, ele sabia que dali pra frente ele não ia conseguir mais voltar. Então o Ash fala pro Eiji que é assim que ele se sente em relação à morte, o que deixa o Eiji meio assustado. E quando ele percebe a reação do Eiji, ele também fala que não é pro Eiji se preocupar, que por mais que ele não tenha medo da morte, ele também não deseja ela. Então o Eiji fala pra ele que a diferença entre o Ash e o leopardo é que os humanos podem mudar o seu destino. O Eiji então escapa do Kong e do Bones, e enquanto ele tá correndo em direção ao Ash, a estação onde ele soube que o Ash tá, ele começa a pensar nas noites em que ele viu o Ash acordar assustado, chamando pela mãe, e ele pensa como aquela personalidade tão forte, tão destemida que o Ash tem, parece que no fundo tá ali só pra esconder um rapaz muito frágil. E como essa personalidade também ajuda a não deixar transparecer os diversos medos que ele tem, como essas noites inquietas que ele costuma ter. No trem, o Ash ele consegue derrotar todos os outros homens do Arthur, só que quando ele chega ao Arthur ele podia simplesmente matar ele, só que ele decide não. Ele pede pro Arthur lutar com ele para os dois acabarem de uma vez por todas com aquilo, e o Arthur aceita isso. E enquanto isso, o Eiji tá correndo em direção ao Ash, só que o Kong e o Bones encontram ele e dão carona pra ele, porque eles descobrem que o Ash já não tá mais na estação e que ele tá em Coney Island. Na curta conversa que o Arthur tem com o Ash também, ele acaba falando pro Ash sobre o porquê ele odeia tanto o Ash, e que um dos principais motivos é o fato dele ter se tornado tudo o que ele se tornou, um cachorrinho da máfia, um cara sem escrúpulos, buscando a liderança de todas as gangues, e ele busca tudo isso apenas para tentando superar o Ash, e é uma das coisas que ele mais odeia. A polícia também tá a caminho do lugar, porque eles já tiveram notícias do trem, o Charlie e os outros policiais estão indo para lá, assim como o Sing e o Cain também estão lá, e quando o Eiji chega, ele vê então o Ash e o Arthur lutando. E ele grita pelo Ash, ele pede que o Ash pare, e aqui é bastante triste novamente, porque a animação da luta tá muito pobre, tá um fiasco assim, a animação, eu acho que a arte toda, tirando a fotografia, tirando a iluminação, eu acho que ficou bem ruim essa animação dessa luta em cima da ponte. E infelizmente esse era o ápice do episódio e ele foi entregue de uma forma bem ruim pra gente, então essa é a minha maior decepção nesse episódio. Mas em determinado momento, durante a luta, enquanto as pessoas assistem, o Ash ele consegue apunhalar o Arthur e matar ele. O Arthur cai da ponte, então sem vida. Então quando o Ash ganha a luta e ele vê o Eiji lá embaixo, enquanto as outras pessoas gritam pela vitória dele, ele apenas grita pro Eiji para ele voltar pro Japão, porque ele não quer que o Eiji veja ele daquela forma. E as expressões dele são completamente desesperadas por o Eiji estar vendo ele matar uma pessoa novamente. Então a polícia chega, eles prendem o Ash, que também não resiste porque ele já não tem mais força, ele perdeu todas as suas energias nessa batalha. E o Eiji ele corre para tentar chegar ao Ash, mas a polícia impede ele. E todas as pessoas dali que estavam assistindo a luta também são levadas. Nesse momento, inclusive, o Sing ele faz uma observação, ele vê a luta do Ash, a forma como o Ash lutou, e ele vê que ele, mesmo achando que ele é um grande líder, o Sing ele não é nada comparado ao Ash. Esse é o pensamento que ele tem ao ver o Ash ganhar aquela luta. Então, como eu disse, pela questão da animação das cenas de luta, eu fiquei meio decepcionado com esse episódio, eu esperava muito mais dele.
Mas eu fiquei bem feliz que o diálogo sobre o Monte Kilimanjaro ali, o diálogo sobre o leopardo, ele foi colocado no anime porque ele, pela história do mangá, ele deveria ter acontecido antes, no episódio anterior, mas eles colocaram aqui em forma de flashback, que também ficou excelente. E eu acho que ele entregou uma emoção a mais pro episódio que era só luta. Se a gente não tivesse esse momento, principalmente, a gente teria um episódio que seria apenas a batalha entre eles. Então eu acho que isso foi feito de uma forma excelente, porque o diálogo do Monte Kilimanjaro, do leopardo, ele acabou tendo o impacto que ele precisava ter pra história. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do episódio pra gente continuar conversando. E não se esqueça do like, porque me ajuda bastante a crescer aqui na plataforma do YouTube. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.